Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, né, vamos agora para a segunda parte dessa nossa primeira aula de cinemática, que vai ser a parte direcionada, né, para o estudo dos movimentos bidimensionais, ou seja, movimentos que acontecem no plano, né? Existem duas direções que o movimento pode acontecer, né, e não somente uma direção, como foi no caso dos movimentos, né, retilíneos, os movimentos unidimensionais tratados até então. Depois dos movimentos bidimensionais, né, poderia ser esperado que a próxima parte da nossa primeira aula de cinemática seria estudar os movimentos tridimensionais, né? Afinal de contas, estamos em um espaço com 3 dimensões espaciais. Porém, né, como eu já tinha comentado, inclusive, nos primeiros vídeos dessa nossa primeira aula de cinemática, essa primeira aula ela foi dividida, né, ela está sendo dividida somente entre movimentos unidimensionais e movimentos bidimensionais. Eu não vou trabalhar com movimentos tridimensionais nessa nossa primeira aula de cinemática. Por que isso? Aqui no caso é pela forma como a cinemática é construída, pela forma como o estudo do movimento é construído. A gente começa com movimentos unidimensionais por 2 motivos. Primeiro, eu já tinha falado isso antes, porque eles são os movimentos mais simples. E segundo, porque eles são os movimentos que servem de tijolinhos para os movimentos em dimensões maiores. Okay? Tanto é que vocês vão ver, o estudo dos movimentos bidimensionais vai utilizar diversas técnicas e diversos conceitos que nós utilizamos nos movimentos unidimensionais. Então, velocidade, aceleração, posição, tudo que acontece em mais do que uma dimensão, a gente utiliza as definições em uma dimensão para poder fazer a análise em dimensões maiores. A questão é que se eu encaixasse uma terceira parte de movimentos tridimensionais nessa nossa aula de cinemática, vocês iam ver que essa terceira parte ia ser uma redundância gigantesca. Essa terceira parte não ia ter nada de novo com relação à parte dos movimentos bidimensionais. Porque, na verdade, para você pegar um movimento unidimensional e utilizá-lo para poder fazer descrições de movimentos em dimensões maiores, tanto faz quantas dimensões ao seu espaço. Nesse sentido, o tratamento que a gente vai fazer para movimentos bidimensionais é exatamente o mesmo que a gente faria para movimentos tridimensionais, para movimentos quadridimensionais, de dimensão 5, 6, enfim, você poderia estar em um espaço com 37 dimensões. A ideia de você tratar o movimento nesses espaços como sendo vários movimentos unidimensionais é idêntica, independente do número de dimensões. Por isso que eu vou tratar com vocês só os movimentos bidimensionais. Então, a ideia dessa seção de movimentos bidimensionais, assim como do movimento unidimensional, era mais do que somente analisar aquele tipo de movimento. Nessa parte de movimentos bidimensionais, a gente vai ter 2 objetivos. O primeiro deles é entender como é que, a partir da descrição de movimentos unidimensionais, a gente descreve os movimentos em dimensões maiores. E o segundo objetivo é realmente estudar alguns movimentos bidimensionais bem simples. Da mesma forma que a gente estudou o MRU e o MRUV, que são 2 movimentos bem simples no contexto de movimentos unidimensionais, a gente também vai estudar 2 tipos de movimento, para ser mais exato, 2 tipos de movimentos bidimensionais que são bem simples, que também vão ajudar a gente a entender um pouquinho como é que esses formalismos todos do estudo de movimentos são aplicados para casos simples, além de que esses casos simples eles nos permitem entender um pouquinho melhor como é que aquelas grandezas, velocidade, aceleração e posição se comportam, no caso em situações com dimensões maiores do que 1, ou seja, dos movimentos bidimensionais, tridimensionais e por aí vai. Mas bom, para que a gente possa estudar os movimentos bidimensionais ou qualquer tipo de movimento em dimensão maior do que 1, a gente tem que introduzir um conceito que não é novidade para ninguém que está assistindo aqui, que é o conceito de vetores, ou pelo menos não deveria ser novidade. Claro, o estudo de vetores no ensino médio é um estudo muito simples, muito raso, mas é um estudo suficiente para que, pelo menos, todo mundo que esteja assistindo tenha uma noção do que é um vetor. No caso, são os vetores que nos permitem generalizar, digamos assim, a análise dos movimentos em uma dimensão para a análise dos movimentos em mais do que uma dimensão. Inclusive, é por isso que eu comentei com vocês que entender como é que é a construção dos movimentos bidimensionais já é o suficiente para que a gente entenda como é que é a descrição de movimentos tridimensionais ou em qualquer tipo de dimensão. Eu falei para vocês que se eu fizesse uma seção de movimentos tridimensionais seria uma redundância. E é uma redundância porque se a gente faz o tratamento da cinemática em termos de vetores, independente da dimensão que você tiver, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 37, tanto faz, a descrição em termos de vetores era sempre a mesma. E aí o que vai mudar é só qual que é a dimensão do vetor. Mas enfim, os vetores são os objetos principais aqui, que vão ser os objetos que nos permitem estudar esses movimentos em qualquer tipo de dimensão. No caso, eu não vou divagar muito aqui sobre vetores no ponto de vista mais profundo, porque vetores, na verdade, o estudo de vetores nos seus mínimos detalhes, para você entender o que eles significam, quais são as implicações, o significado deles matemático como um todo, o estudo disso é num curso de álgebra linear. Inclusive, tem um curso de álgebra linear aqui no canal,
né, no meu canal iFísica, mas não é um curso de álgebra linear do primeiro contato com álgebra linear, é um curso do segundo contato. Então, dependendo do seu nível aqui, ele pode ser complicado. Se você já fez uma disciplina de álgebra linear na graduação, que normalmente é no primeiro período, né, enfim, você pode, se você quiser, né, assistir esse curso de álgebra linear que eu tenho aqui no canal, vou até deixar aqui uma tag direcionando. Mas enfim, o que a gente precisa saber de vetores aqui é bem pouquinha coisa, nada muito complexo, e por conta disso eu vou dedicar este vídeo daqui especificamente para poder falar o que a gente precisa saber de vetores para poder continuar aqui no curso. Ok? Se você quiser, né, ter uma profundidade maior, aí você procura um curso de álgebra linear, ok? Mas se você quiser saber o suficiente de vetores para pelo menos continuar nesse curso de Física 1, que eu vou passar aqui rapidamente o que você precisa saber. Mas então vamos lá, o que são vetores? De maneira bem simplificada, vetores são objetos matemáticos que, primeiro, para serem caracterizados, eles precisam de 3 informações. Eles precisam de um módulo, ok? Que é um valor, numérico, direção e sentido. Uma coisa importante para se enfatizar é que essa relação ela é válida somente na ida. Como assim? Os vetores realmente são objetos que são caracterizados por módulo, direção e sentido. Porém, nem todo objeto matemático que é caracterizado por módulo, direção e sentido é um vetor. Isso significa que possuir módulo, direção e sentido é uma condição necessária, mas não suficiente para ser chamado de vetor. Okay? Isso significa, então, que um vetor é um objeto que é caracterizado por módulo, direção e sentido, mas tem alguma relação a mais que precisa ser colocada para que a gente consiga caracterizar, classificar um objeto matemático como sendo um vetor. No caso, essa relação adicional diz respeito à composição, mais especificamente à soma desses vetores. Da mesma forma que números são objetos matemáticos que podem ser somados para obter novos números, vetores são objetos matemáticos que podem ser somados para obter novos vetores. A única diferença é que quando a gente soma número, por exemplo, 5 mais 2, a gente está somando um número 5 com um número 2. Okay? Essa soma vai dar quanto? 5 mais 2 dá 7. Para poder somar dois números, você só precisa pensar na soma dos valores deles. Por isso que a gente faz 5 mais 2 e esse cara daqui dá igual a 7. Se vetores são objetos que são caracterizados por módulo, direção e sentido, significa que quando a gente vai somar dois vetores, a gente não pode simplesmente somar os seus valores, como por exemplo a gente soma números. A gente também tem que pensar, quando a gente vai fazer essa soma, como é que as direções e os sentidos são somados. Okay? Para poder deixar claro, vamos só, antes de colocar aqui quais são esses requerimentos para o objeto ser um vetor, quais são essas condições adicionais que envolvem a soma de vetores, vamos só deixar claro como é que a gente representa um vetor e qual que é o aspecto geométrico dele quando a gente pensa principalmente nesses problemas de mecânica. Vetores, de maneira geral, eles podem ser simbolizados, e eu acho que ninguém tem dúvida com relação a isso, porque o ensino médio é um pré-requisito aqui, no caso, para o nosso curso. Vetores são representados por setas, ok? No caso, eu vou chamar esse vetor daqui, sei lá, de vetor V, ok? E a gente sempre representa os vetores com uma setinha em cima. Perceba que este objeto, uma setinha, ele tem essas 3 características. Uma seta possui módulo, que é o tamanho dessa seta daqui, ok? O comprimento dela, e também possui direção e sentido, até porque setas sempre possuem direção e sentido, porque elas apontam para um sentido específico do espaço. Okay? Então, setas realmente são caracterizadas por essas 3 características. E, de fato, os vetores são objetos que a gente, de uma forma ou de outra, pode representar por setas. Okay? Em algumas situações, quando a gente pega os vetores no ponto de vista matemático mais geral, existem algumas situações que visualizar eles como setas não é nem um pouco conveniente e pode, inclusive, gerar uma certa dificuldade. Porém, em diversas situações físicas, principalmente na mecânica, os vetores podem sim ser representados por seta e essa representação ajuda enormemente para que a gente entenda exatamente o que está acontecendo e como é que se comportam esses objetos. Então vamos lá, para que a gente possa passar a outra condição que os vetores têm que obedecer para que eles sejam chamados de vetores, eu vou colocar aqui mais outros 2 vetores como exemplo, ok? Vou chamar esse vetor daqui de vetor W, e sei lá, eu vou chamar esse vetor daqui, deixa eu colocar este vetor daqui como sendo o vetor U, por exemplo. Então vamos ter esses 3 vetores, aí eu vou enunciar aqui algumas propriedades que os vetores têm que obedecer, e aí eu mostro a partir desses vetores daqui, como é que são, enfim, eu ilustro essas propriedades. Então vamos lá, para que um objeto matemático seja um vetor, além de possuir módulo, direção e sentido, tem que ser possível definir uma operação de soma entre esses objetos, ok? De forma que um vetor mais outro vetor também tem que retornar um vetor. Da mesma forma que um número mais um número retorna um número, vetor mais vetor tem que retornar vetor. Essa soma ela tem que obedecer, no caso, 3 propriedades.
Primeiro, ela tem que ser comutativa, ou seja, se eu faço o vetor v mais o vetor w, isso aqui tem que ser igual ao vetor w mais o vetor v, ok? Para que os objetos sejam vetores, isso tem que acontecer, ok? Além disso, a gente tem que a soma tem que ser associativa, ou seja, se eu faço v mais w mais u, né? Mas eu primeiro faço v mais w para depois somar com u, isso aqui tem que ser igual a você fazer v, né, somado com primeiro o w mais u. Para ser vetor, tem que obedecer essa propriedade. Além disso, tem que existir dois tipos de vetores específicos, que é, primeiro deles, o vetor nulo, ok? Tem que existir o vetor nulo, que eu vou simbolizar ele com 0, né, e uma setinha para simbolizar que é um vetor, que é o vetor nulo. Qual que é a propriedade dele? Né? O vetor nulo é aquele que se eu faço qualquer vetor mais o vetor nulo vai dar o próprio vetor, ok? Que é exatamente o vetor nada, ok? A gente vai especificar o que é ele, ok? Lembrando, primeiro eu estou colocando as propriedades, mas eu vou exemplificar alguns vetores, para que vocês vejam essas propriedades e para vocês verem alguns exemplos de vetores e alguns exemplos que não são vetores, mas são objetos que dependem de direção e sentido, ok? Mas primeiro eu estou colocando as propriedades, ok? Para depois a gente discutir. E além disso, também tem que existir o vetor oposto, ok? O vetor oposto. Qual que é esse vetor oposto? Né? O vetor oposto, a gente representa ele por menos o vetor. Okay? Por menos o vetor. O vetor oposto tem a propriedade de que se eu pego um vetor e somo com o seu oposto, esse cara daqui vai dar o vetor nulo, okay? Vai dar zero, né? Na prática, só que é o zero no sentido de vetor. Okay? Então, para serem vetores, também tem que existir esses caras daqui. Por último, né, além de poder somar vetores, a gente também tem que conseguir fazer uma multiplicação. Uma multiplicação não entre dois vetores, mas entre vetor e um número. Ou seja, se eu pego um vetor qualquer e multiplico ele por um número, que eu vou chamar de alfa, esse cara daqui também tem que ser um vetor. Okay? Qual vetor é esse cara daqui? O vetor αv é o vetor que possui mesma direção e sentido de v, ok? Porém, então vai lá, mesma direção e sentido do vetor v, ok? Porém, o módulo desse cara, né, ou seja, o valor, né, associado a esse vetor, o tamanho do vetor, né, vai ser o quê? Seria o valor alfa vezes, né, o tamanho do vetor v. Só para poder colocar uma nomenclatura, né, o módulo de um vetor que corresponde, né, quando a gente pensa nos vetores na representação como sendo setinhas, corresponde ao tamanho desse vetor, a gente coloca normalmente o nome com esses dois tracinhos, módulo do vetor, ok? Então, né, ou seja, o módulo, se eu fosse pegar aqui, ó, isso aqui seria equivalente a gente falar que o módulo do vetor alfa v é a mesma coisa que alfa vezes o módulo de v, ok? Se existem objetos matemáticos que possuem módulo, direção e sentido e obedecem essas propriedades que eu coloquei, ele é um vetor, ele pode ser chamado de um vetor. Dependendo da sua maturidade matemática, você pode ter achado essas propriedades tranquilas de se entender, né, e ter visualizado elas facilmente, né, mas você também pode ter achado elas abstratas demais. Né? Caso você tenha achado abstrato, não se preocupe, eu vou colocar aqui um exemplo que vai deixar claro para você como é que essas propriedades não são abstratas, como é que, na verdade, você já sabia que os vetores obedecem essas propriedades. Né? E eu vou fazer o seguinte exemplo. No ensino médio, a gente sempre trata os vetores como se fossem setinhas. Né? E eu até comentei com vocês nesse vídeo que, de fato, vetores, principalmente na mecânica, né, e em diversas outras áreas da física, podem ser tratados como setinhas. Então, né, para poder deixar essas propriedades menos abstratas, o que eu vou mostrar para vocês é que as setinhas obedecem essas propriedades todas. E aí eu acho que vai ficar mais fácil de pegar um pouco a ideia. E aí eu vou dar dois exemplos de grandezas físicas que são vetores, que a gente vai trabalhar o tempo inteiro no nosso curso de Física 1. E depois vou passar um exemplo de uma grandeza que precisa de módulo, direção e sentido para ser caracterizada, mas não é um vetor. E aí é legal que passa um contra-exemplo, e aí a gente entende um pouquinho melhor a importância dessas propriedades que, né, talvez você tenha achado abstrato, dependendo da sua maturidade matemática. Então vamos lá, vamos começar com as setinhas. Né? As setinhas a gente sempre aprende, né? Vou colocar somente setas, né? Setinhas eu acho que fica informal demais, né? Vamos lá, as setas. Por que a gente sempre trata vetores como sendo setas? Né? Bom, vamos mostrar aqui que os vetores obedecem essas propriedades que eu passei para vocês. Então, primeiramente, vamos lá, eu vou pegar esses três vetores daqui para a gente poder exemplificar. Então vamos lá, primeiramente, né? Se as propriedades que eu enunciei aqui para vocês, elas começam envolvendo a soma de vetores, a gente tem que deixar claro como é que a gente faz para poder somar vetores. Okay? Então, né, eu vou definir aqui com vocês a forma que a gente sempre, né, usa para poder somar setinhas, principalmente quando a gente vê no ensino médio, né, que é a soma de vetores que a gente vê pela primeira vez. Como é que a gente faz para somar o vetor v mais o vetor
W. Aqui a gente tem duas técnicas que a gente utiliza, ok? A primeira técnica é o quê? A primeira técnica é a técnica do paralelogramo. A gente vai colocar os dois vetores que a gente quer somar, a gente vai colocar eles, né, a origem dos dois no mesmo ponto. Depois a gente vai completar o paralelogramo, na qual esses dois vetores V e W, né, formam dois lados, ok? Então olha só, aqui a gente tem o vetor. Então, aqui a gente tem o vetor V e aqui a gente tem o vetor W. E aí o vetor soma vai ser o quê? Vai ser o vetor que sai da origem dos dois e vai até a outra ponta do paralelogramo. Então essa é a primeira forma que a gente tem de definir a soma de dois vetores. Esse aqui é o vetor V mais o vetor W. Ok? Então, tá aqui a primeira forma de se fazer soma de setas. Beleza? Então é a forma que a gente aprende, tudo certo. Né? A segunda forma que a gente tem de somar, né, dois vetores, que a gente também aprende no ensino médio, é o método polígono. Ok? Então esse cara daqui, vamos lá, essa soma é igual, né, vamos lá, esse cara daqui é igual ao quê? Pega um vetor, o primeiro vetor, que é o vetor V, coloca aqui o vetor W, né, o início do vetor W no final do vetor V, ou seja, sempre vai colocar o início do vetor seguinte no final do vetor anterior, e aí o vetor soma vai ser qual vetor? Vai ser o vetor, né, que sai do primeiro vetor e vai até a ponta do último vetor. Então esse cara daqui é o vetor V mais W. São duas formas equivalentes, ok? É até fácil perceber que são equivalentes, né? Eu posso simplesmente pegar esse cara e transportar... eu posso simplesmente pegar esse vetor daqui, né? Soma, transportar aqui e olha só, vocês vão perceber que é exatamente o mesmo vetor. Ok? E é até fácil, na verdade, né, perceber que é o mesmo vetor. Por quê? Porque levando em consideração que a gente completou um paralelogramo aqui, por definição de um paralelogramo, esse lado daqui tem o mesmo tamanho do V e tem a mesma direção. Afinal de contas, os lados opostos de um paralelogramo são paralelos. Isso faz com que esses dois métodos sejam equivalentes, né? Porque esse triângulo daqui formado, né, por metade desse paralelogramo é exatamente esse triângulo. Okay? Mas enfim, né, dado essa soma de vetores, que você já sabe, não é nenhuma novidade, né, porque você, né, já tem que ter feito o ensino médio, o que eu vou mostrar para vocês é que essa soma daqui obedece tudo, todas aquelas propriedades. Okay? Pelo seguinte, olha só, o que acontece, eu vou dar um exemplo aqui, né? O que acontece se a gente pega o vetor W e soma com o vetor V. Né? Pelo método paralelogramo, os dois métodos são iguais. Agora olha só, analisa o método paralelogramo. Vocês concordam que por essa imagem não dá para saber se eu fiz V mais W ou W mais V? Porque eu tenho que colocar pelo método paralelogramo os dois vetores no mesmo ponto, a origem deles no mesmo ponto. Agora, se eu fosse fazer V mais W ou W mais V, ia sair exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque W mais V coloque a origem de W e de V no mesmo ponto e faça a soma. Então perceba, a partir disso a gente viu que a soma é comutativa, a soma de setinhas. Então obedece à primeira propriedade que objetos que são vetores têm que obedecer. Segunda coisa que tem que obedecer, a soma tem que ser associativa. Né? Então se a gente faz V mais W mais U, primeiro fazendo V mais W, isso aqui tem que ser igual a V mais W mais U. E é fácil perceber que essa propriedade é satisfeita utilizando o método do paralelogramo. Olha só, vou pegar aqui primeiro, ó, vamos lá, V, vamos colocar os três vetores aqui. Né, ó, a gente tem aqui o V, vamos pegar agora o W, vamos pegar aqui o W, e vamos pegar agora aquele vetor U, fazendo pelo método do paralelogramo. Né? Porque aí, o do paralelogramo não, perdão, o método do polígono, né, que é esse cara daqui, que a gente vai formando um polígono com os vetores. Ok? E vamos pegar agora o vetor U. Então, olha só, se eu fosse fazer a soma desses três vetores, eu ia colocar dessa forma, se eu fosse somar os três de uma vez. Ok? Se eu fosse somar os três de uma vez, né, pelo método polígono, o que a gente faz? A gente pega esse cara e o vetor resultante seria este cara daqui. Ok? Então, esse cara daqui seria o vetor resultante. Esse aqui seria o V mais W mais U. Esse cara daqui seria o V, esse cara daqui seria o W, esse cara daqui seria o U. Agora, olha só. Vamos pegar, né, vamos analisar exatamente a soma por partes. Se eu primeiro fizesse V mais W e depois somasse com U, V mais W é qual vetor? V mais W é o vetor que sai de V e vai até W. Então, esse cara daqui, pelo método do polígono, é exatamente V mais W. Logo, V mais W, ó, esse cara daqui é o V mais W. V mais W, o vetor V mais W com o vetor U, olha só, percebam que, por construção, o início do vetor U já está exatamente na ponta do vetor V mais W. Então, esse vetor daqui, o vetor vermelho, realmente é o vetor resultante. Agora, olha só, vamos fazer primeiro o W mais U. Se eu faço W mais U, qual que é o vetor W mais U? W mais U é o vetor que sai do início do W e vai para o final do U. Esse cara daqui é o W mais U.
ok? Esse cara aqui é o W mais U. Então quanto é que seria V mais o W mais U? Olha só, o início do W mais U já está no final, né, já está na ponta do vetor V. Então qual que seria o vetor soma? O vetor que sai do início do V e vai até o final W mais U, daria o mesmo vetor. Então perceba, a soma ela é associativa. Então, enfim, eu não vou mostrar cada uma das propriedades, né, eu acho que o método de mostrar que essas propriedades são satisfeitas está bem claro, né, mas percebam, se a gente pega essa soma de vetores, matou o problema. A gente mostra que a soma de setas obedecem exatamente essas propriedades. Né, vamos lá, qual seria o vetor nulo? É o vetor zero, é o vetor que tem módulo zero. Matou o problema. Qual que é o vetor oposto? É o vetor que tem mesma direção, mesmo módulo, mas sentido contrário. Então esse cara daqui seria o menos V. Esse cara daqui seria o menos W. Esse cara daqui seria o menos U. Que seria o quê? Pega o módulo e multiplica por menos 1, porque você inverte o sentido. Seria equivalente a isso. Certo? Então perceba, realmente todas essas propriedades elas estão sendo satisfeitas, né? Multiplicação. Se você pega o V e multiplica por um valor qualquer, sei lá, imagina que o V tem um tamanho de 4. Sei lá, o tamanho desse vetor é 4, o módulo dele. Se você faz 2 vezes o vetor V, vai ser um vetor com a mesma direção e sentido e módulo igual a 8. E por aí vai. Então perceba, né, as setinhas obedecem essas propriedades. Consequentemente, as setinhas podem ser vetores, são representações de vetores. Okay? E aí, só para poder deixar claro, né, 2 exemplos físicos de fato aqui, né, são os exemplos do deslocamento, okay? Deslocamento e velocidade. Deslocamento e velocidade. São exemplos de vetores, né? E é fácil ver isso, eu vou dar o exemplo aqui do deslocamento, porque a velocidade, como é definida a partir do deslocamento, é análogo, ok? Vamos lá, se você tá aqui inicialmente, e você primeiro se deslocou para cá, e depois você saiu daqui e deslocou para cá, você concorda que o seu primeiro deslocamento foi o quê? Você saiu daqui e veio para cá. Esse foi o seu primeiro deslocamento. Então, vou chamar aqui de D1. Depois desse deslocamento, você deslocou daqui e veio para cá. Okay? Então, esse aqui foi o seu segundo deslocamento, D2. Depois de ter feito esses 2 deslocamentos, qual foi o seu deslocamento total? Foi a soma desses vetores. Okay? O deslocamento é variação da posição. Ou seja, foi este cara daqui. Esse cara daqui foi o deslocamento total, que é igual que a soma dos deslocamentos. Como esses deslocamentos foram representados por setas, e faz um total sentido usar por seta, né? Porque o deslocamento ele tem tamanho, que foi a distância que você andou, tem direção e sentido, que é a direção e sentido que você está andando. Mesma coisa para a velocidade, ok? Então perceba, realmente o deslocamento ele é como ele pode ser representado por setinhas normalmente, ok? Ele necessariamente é um vetor, ok? E perceba, você pode devagar aqui quanto a deslocamento e velocidade, eles obedecem todas aquelas propriedades que a gente mostrou antes, ok? Um corpo que se movimenta para cima e para o lado, ele está se movimentando na diagonal, porque movimentar na diagonal é movimentar para o lado, movimentar para cima, ok? Imagina que ele está para cima a 3 metros por segundo e está para o lado a 4 metros por segundo, ok? Depois de 1 segundo, ele vai ter andado 4 metros na horizontal e vai ter andado 3 metros na vertical. Se ele andou 4 metros na horizontal e 3 metros na vertical, ó, 4 na horizontal, 3 na vertical, ele veio para cá, ok? Aqui eu desenhei um vetor bem ruim, né? Mas enfim, ou seja, qual foi o deslocamento total? O deslocamento total dele foi ao longo dessa linha e por Pitágoras foi 5 metros. Então em 1 segundo ele andou 5 metros na diagonal, ou seja, ele está 5 metros por segundo. Mesma coisa de fazer soma de vetores, ok? Porque eles são perpendiculares, então sai um Pitágoras, enfim. Né, deslocamento e velocidade são 2 exemplos de vetores. Okay? Não só esses caras, mas a aceleração também é. É importante deixar claro que essas 3 grandezas são vetores, porque elas vão aparecer em toda a descrição de qualquer movimento. Okay? E, por conta disso, eu já vou levar em consideração que esses caras são vetores e aplicar as propriedades de vetores. Okay? Só para colocar um exemplozinho, né, um contra-exemplo aqui, de uma grandeza que não é vetor. Então, o que não é vetor? Okay? Mas quando eu falo não é vetor, eu não queria falar, por exemplo, temperatura. Ah, por que temperatura não é vetor? Porque temperatura tem só valor, né? Tem só o módulo, não tem direção e sentido. Massa. Não, vamos dar um exemplo de uma grandeza que tem direção e sentido, mas não é um vetor. Okay? Tem módulo, direção e sentido, mas não é um vetor. Um exemplo claro é rotação. Okay? Rotação tem módulo, porque quando você rotaciona um corpo, você pode rotacionar pouco, você pode rotacionar muito. Né? O módulo você pode pensar como sendo o ângulo. Uma rotação de 90 graus, uma rotação de 180 graus, uma rotação de 360. Rotação tem módulo. E também tem sentido. Por quê? Você pode rodar assim, você pode rodar assim, você pode rodar assim. Como o espaço é tridimensional, você tem 3 direções independentes para você rodar. Então, rotação tem direção, sentido e módulo. Mas não é um vetor.
Por que não é um vetor? Não é um vetor porque ele não obedece a essas propriedades daqui. A propriedade mais clara, né, mais fácil de mostrar que dá rotação, de por que ela não é um vetor, é que a rotação não é comutativa. A ordem que você faz uma rotação primeiro e depois outra, é diferente de você inverter a ordem. E para poder exemplificar isso, eu até coloquei aqui uma ilustração do próprio livro do Moisés. Aqui ele vai fazer duas rotações. A rotação ao longo do eixo X, então o que ele está pegando faz uma rotação deste livro daqui, ó. Repare que o livro nessa situação A e nessa situação A', eles estão iguais. O livro está exatamente com a mesma orientação, está tudo igual. Primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai girar em torno do eixo X, ou seja, ele vai girar no plano YZ. Quando ele faz esse giro, o livro deita, ok? Girou em 90 graus, exatamente, né, em relação ao eixo X. Depois ele vai pegar e vai girar com relação ao eixo Z. Então ele vai pegar e vai girar em torno do eixo Z, nesse sentido aqui que ele está colocando, e aí o livro fica dessa forma. Então ele fez primeiro a rotação no eixo X, depois a rotação no eixo Z, e aí o livro ficou dessa forma. Agora olha só esse segundo exemplo daqui, ele vai fazer o contrário. Primeiro ele vai fazer no eixo Z e depois no eixo X, mas são as duas rotações. Ok? Repara que quando você faz primeiro a rotação no eixo Z, o livro você vai rodar em torno do eixo Z, então ele vai ficar desse jeito daqui, com a mesma rotação que ele tinha feito antes. E agora ele vai fazer a mesma rotação no eixo X. Quando ele faz, o livro fica desse jeito. Perceba, fazer a rotação primeiro em X e depois em Z é diferente de primeiro fazer em Z e depois em X. Okay? Significa que rotações não são comutativas. A ordem que você faz a rotação interfere no final. Você pode fazer esse teste na sua casa. Faz duas rotações independentes e depois troca a ordem. Você vai ver que um livro, qualquer objeto, vai ficar diferente. Como não é comutativo a soma de rotações, né, então não pode ser um vetor. Okay? Porque uma das propriedades é que a soma tem que ser comutativa. Certo? Então perceba, por isso que essas propriedades são importantes. E perceba que apesar de parecer óbvio, porque quando a gente pensa em número, 5 mais 7 é 7 mais 5, nem toda a soma é comutativa. Está aqui um exemplo da rotação.